falar sobre livre-arbítrio e culpa. A possibilidade da liberdade de escolha que Deus nos dá, as responsabilidades que temos com essas escolhas e esse sentimento de culpa que muitas vezes nós sentimos, né? O que significa isso? O que de alguma forma a doutrina pode nos alertar que possamos fazer e compreender? Quando a gente fala de livre-arbítrio é bastante complexo, porque às vezes a gente confunde ou se torna confuso com o termo liberdade. O livre-arbítrio é o direito que nós temos de escolha. A liberdade é a ação de praticar essa escolha, seja para o bem, seja para o mal. Deus nos dá essa possibilidade de escolha para que nós possamos evoluir nas nossas múltiplas encarnações, nas nossas múltiplas vidas, aonde quer que nós encarnemos, né? Mas afinal de contas, realmente existe esse livre-arbítrio? Essa suposta liberdade que nós temos, como é que ela funciona? É baseada em quê? Como foi criada? Muito antes da nossa existência terrena, ela já existia, ela faz parte da lei do universo. O universo possui leis, são as leis universais que regem a nossa existência aqui. E aonde está gravado, onde está escrito essas leis de Deus? Na nossa consciência. Nós trazemos na nossa consciência essas leis divinas que nos amparam para as nossas escolhas. E o que são essas leis? É a ordem do universo. Entre elas existe a lei de causa e efeito, printada na nossa consciência, e aí nós buscamos a origem dessa lei natural. Kardec pergunta aos espíritos superiores: Deus facultou aos homens os meios de conhecer essa lei? E os espíritos superiores respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos podem compreendê-la. Em alguns, os maus instintos se sobrepõem e eles acabam esquecendo dessas leis de Deus. Aí já traz um outro entendimento. Por que o mal existe? Se Deus é amor, é a causa primária de todas as coisas e nos quer ver bem, evoluídos, por que o mal existe? O livre-arbítrio é a capacidade de decidir e a liberdade, o poder da nossa ação. Poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações e o caminho que vai seguir. Mas ao termos o conhecimento das leis divinas, nós sabemos que a escolha deve ser o amor. Mas ainda assim, muitas vezes, optamos pela dor, não é verdade? O exemplo mais perfeito que Deus nos deu para trazer essas leis divinas e nos mostrar que existia um outro caminho foi Jesus. Ele nos trouxe o conhecimento dessas leis de uma forma mais ampla, porque até então imperava o primitivismo e ele, na sua superioridade, vem nos mostrar um outro caminho, que não aquele do olho por olho, dente por dente. Ao analisarmos a liberdade que nos é concedida, também nós temos que avaliar as consequências e a responsabilidade dessas liberdades. Existem pessoas que ainda não compreendem por que Deus, Todo-Poderoso, do impossível, do extraordinário, ainda permite que muitas atrocidades aconteçam. Mas nós temos que entender que não existe sofrimento na mente de Deus. Não existe desordem, não existe a doença, muito menos as guerras.
As guerras, elas acontecem pela ação da mente do homem, não de Deus. Justamente por essa liberdade de escolha, por esse livre-arbítrio do bem e do mal. Pela mente de Deus, jamais aconteceria assassinatos, negligências, maus tratos, abuso, intolerância, doenças. Isso é o livre-arbítrio da mente do homem. Tudo é proveniente desse poder de escolha. Fazer o bem ou fazer o mal é uma autodeterminação. O caminho que nós vamos escolher é que vai definir. Mas independente dessa escolha do mal, nós temos que ter a certeza que cedo ou tarde o retorno virá. Nós teremos a responsabilidade por essas escolhas. A chegada a um tempo que todos os homens entenderão que a nossa vida espiritual é realmente o nosso lar. E que as nossas escolhas aqui não passarão impunes. Nós teremos que responder por elas. O que nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Deus é amor. A frequência de Deus é amor. Nós falamos aqui inúmeras vezes sobre os nossos pensamentos, que nós irradiamos e entramos numa frequência. Inclusive, atualmente, na frequência da doença, né? Se a frequência de Deus é amor, nós temos que irradiar amor para entrarmos nessa frequência. Para que esse desequilíbrio seja extirpado de uma vez por todas. Deus não é injusto, não é um Deus punitivo. Ele permite que nós tenhamos a chance de retornar e cumprir com a nossa meta. Quando nós estamos na vida espiritual, que nós temos conhecimento do nosso passado, das múltiplas escolhas que tivemos, é que passamos a entender o que nós estávamos vivendo quando encarnados. Que muitas vezes nós nos sentimos vítimas, né? Eu vi uma palestrante um outro dia falando sobre isso, que muitas pessoas reclamam. Jamais eu escolheria essa situação que eu estou vivendo. De jeito nenhum. Eu jamais faria isso. E aí que ela responde. Não pediu, implorou. Porque quando estamos na vida espiritual e temos o conhecimento da nossa vida pregressa, é que temos o entendimento do que precisamos fazer ainda para evoluirmos. E solicitamos essas missões. Porém, quando estamos aqui na carne, na matéria, tudo é mais difícil, não é verdade? E aí o nosso pensamento se volta contra um Deus que supostamente é injusto, porque muitos têm muito e eu tenho pouco. Mas será que aquele meio que eu vivo me molda ou eu posso me moldar? Se nós trazemos essas potencialidades, se nós trazemos na nossa consciência essa lei divina, nós temos o conhecimento latente disso, o meio que eu vivo não precisa me moldar. Eu posso moldar o meio que eu vivo. Tanto que nós temos inúmeros exemplos de espíritos iluminadíssimos, elevadíssimos. Se nós estudarmos a vida deles, foi uma vida de sofrimento. O próprio Chico, ele teve todos os problemas possíveis, inimagináveis, inclusive da doença da carne. Não foi poupado a ele. A missão dele era grandiosa. Tem até uma historinha engraçada que fala, né, no primeiro encontro dele com Emmanuel, e a irmã dele questiona o que tinha acontecido naquela noite, e ele fica, não aconteceu nada. E eis que ele havia conversado com Emmanuel, e aí ele tinha questionado, né, se realmente ele tinha essa missão, se ele não poderia escolher uma família ao invés dos livros, né? E aí o Emmanuel dá para ele uma semana
Você tem uma semana para escolher entre uma família e os livros, porque a dedicação vai ser intensa. E aí nessa noite a irmã dele fala: Chico, o que aconteceu? O teto da minha casa se abriu e caiu muitos livros em cima de você? Ou seja, ele já tinha escolhido essa missão. E como ele teria um amparo muito grande para desempenhá-la, né, esse livre-arbítrio dele já estava determinado. Assim como nós, realmente nós escolhemos as missões que nós estamos vivendo hoje. Estamos exatamente no lugar que deveríamos estar. Justamente para pormos em prova esses reparos que nós precisamos fazer. E Deus é tão misericordioso que vocês imaginem se hoje nós soubéssemos, cada um que está sentado aqui, o que um fez para o outro. Vocês acham que nós estaríamos emanando essa sensação de plenitude, de estar bem, de estar num ambiente agradável? Acho que não, né? E aí ele é misericordioso e nos dá o poder do esquecimento. Mas também nos dá o livre-arbítrio de denegrir. Em muitas situações, realmente a gente decide que não estava preparado para tudo aquilo, retorna ao mundo espiritual, começa a estudar novamente, tem o entendimento de tudo e a possibilidade de um dia retornar. Então nós somos co-criadores da nossa realidade. Participamos ativamente do que estamos vivendo hoje. Muitas situações é o retorno do hoje mesmo. Em muitas situações é o retorno de vidas passadas. É importante que nós tenhamos o entendimento disso, é super importante, porque alcançar essa plenitude e essa conexão com Deus relativa ao amor é que nos vai dar forças para essa nossa evolução. Logicamente que nós iremos desenvolver essas habilidades ao longo das vidas que vamos ter aqui. Em uma vida nós vamos desenvolver a moral. Em outra vida nós iremos desenvolver o conhecimento em determinada área. E assim iremos galgar essa evolução até chegarmos à perfeição. A grande maioria opta pela segunda, que é a dor, né? E às vezes também está muito ligado a essa separatividade que a gente tem do espaço entre nós e Deus. A gente costuma, desde criança, ouvir que Deus está num lugar bem distante de nós. Quando, se a gente parar para pensar, Deus está em todas as coisas. Na verdade, é nós que parece que temos medo de nos aproximarmos dele, mas está ao nosso alcance. E esse medo de nos aproximarmos, às vezes, acaba que nós jogamos a responsabilidade de muitas coisas para o próximo, para o outro. Alguém é responsável pela nossa dor, alguém é responsável pelo nosso sofrimento, alguém é responsável por aquilo que eu não faço, quando na verdade não. E na falta dessa consciência, às vezes a gente se torna irresponsável, achando que esse distanciamento, ele não vai ver o que estamos praticando. Talvez muitas vezes pela lei dos homens, nós não pagaremos, mas pela lei divina, não tem como. Porque eu posso pensar em tirar a vida de alguém. Pela lei dos homens, isso não é crime, porque o ato em si eu não pratiquei. Mas pela lei de Deus, o meu pensamento gerou uma energia da minha intenção. Então a responsabilidade do que sentimos, do que pensamos, também é muito grande. Aqueles que julgam, que agridem, que são intolerantes, preconceituosos, que acham que um dia não vão pagar por isso, estão plenamente enganados. Porque a lei divina ela não é punitiva, mas ela é certa. Muitas vezes essa dor nos cega
acabamos ficando distantes de sermos nobres, de nos melhorarmos, porque ao sentirmos a dor, acabamos nos vitimando, não é verdade? Poxa, mas eu sou esquecido de Deus. Será que Ele não lembra que eu existo? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Mas se os nossos olhos for de uma maneira de pensarmos, estou tendo a oportunidade para essa mudança, esse sentimento de vitimismo vai embora e você se agarra à possibilidade da melhora. E tem que saber também que a partir do momento que você decidir seguir a Deus, isso vai incomodar muita gente, seja encarnado como desencarnado. Daí as nossas decisões de procurar lugares iluminados, como essa casa, para o entendimento do que acontece com a gente. Porque o que recebemos aqui dos nossos irmãos desencarnados, que certamente já estão proferindo o que nós precisamos para nos sentirmos melhores, porque nós entramos aqui com uma intenção boa, gerando essa energia positiva e boa. E retornaremos aos nossos lares com essa energia recarregada, positiva, para que te fortaleça. Então, a importância de estar sempre fortalecendo a fé e buscando ambientes assim, que nos deem força para que a gente consiga levar adiante a nossa missão. Então, o livre-arbítrio é o poder de escolha entre o amor e a dor. Nós temos essa possibilidade, né? De escolher viver uma vida pautada no amor ou pautada na dor. Sendo que a dor nos cega e nos impede para que essa evolução seja acelerada. Mas então, se livre-arbítrio é isso quer dizer que destino não existe? Se eu escolho, então, o que eu vou viver, as penas que vou pagar, ou as benesses que vou viver, isso quer dizer que não existe destino? Isso era uma curiosidade minha. Se a gente parar para pensar, então, mas então não existe causalidade, não existe destino? Existe um destino determinado por Deus. É um determinismo de evoluir. Tá, então onde está o livre-arbítrio? Se existe um destino que é determinado por Deus, onde está o livre-arbítrio então? Não está contradizendo o que eu falei no começo? O livre-arbítrio está no tempo de cada um. Na misericórdia divina, Ele nos dará o tempo necessário para essa nossa evolução, pautado nessa lei natural. Voltamos à questão 619 do Livro dos Espíritos, que Deus facultou a todos os homens o meio de conhecer a sua lei. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Mais uma lei, a lei do progresso. Então, inevitavelmente, nós iremos evoluir através do nosso livre-arbítrio, mas iremos evoluir no nosso tempo, na misericórdia divina. E onde entra a culpa nas nossas escolhas? Por que nós geramos esse sentimento? De acordo com alguns psicólogos especializados no desenvolvimento humano, a sensação da culpa, ela está intimamente ligada à responsabilidade. Aquilo que nós falamos, né? A liberdade das nossas escolhas requer responsabilidade dos nossos atos. Então, a culpa é uma forma de reconhecer que não cumprimos aquela meta, já que nós trazemos printados em nossa consciência a lei divina. De alguma maneira, o nosso cérebro vai gritar que está errado. Estamos contrários a essa lei divina. E assim como diferentes emoções que sentimos, a culpa ela tem uma função também adaptativa. É da natureza humana. O cérebro tem uma área que chama sistema límbico. Ele é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e de vergonha. Até tem um estudo que fala
que alguns casos de psicopatia, na análise do cérebro, identificou-se que essa área não existia movimento. Portanto, o psicopata não discernia o certo e o errado. O que é muito errado para nós, para ele não é. Só impera a sua vontade. E para que serve a culpa? A culpa também é um sentimento nobre, porque é uma forma de não aceitação daquilo que é contrário à lei de Deus. Quando aquilo que fomos contrários a uma concepção moral e pessoal, ele nos traz a realidade disso. Serve muitas vezes para nos proteger de uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, acaba se tornando um sentimento nobre, porque nos traz a realidade dessa consciência printada com as leis de Deus. Como que eu sei que o meu livre-arbítrio, que as minhas escolhas são certas ou erradas? A pergunta que nós temos que fazer sempre é: estão contrárias às leis de Deus? Se estiverem contrárias às leis de Deus, chegamos à conclusão que as nossas escolhas são erradas. E se tivermos a condição dessa mudança, ótimo, excelente. Tem uma história que fala de um encontro de Humberto de Campos, uma visita a Jerusalém, que ele encontra Judas e acaba conversando com ele, entrevistando ele. Esse é um livro do Chico, Crônicas de Além Túmulo. E aí, nessa entrevista com Judas, porque quando a gente menciona Judas, a primeira coisa que vem à nossa mente, traidor, que cometeu um ato muito grave, injusto, contra o ser mais iluminado que esteve na face da terra. E ao entrevistá-lo, ele tem a surpresa que Judas teve um papel importantíssimo na história da humanidade, mesmo tendo tido uma escolha errada, porque ele também foi enganado, com a intenção de ajudar Jesus. Tanto que nessa entrevista ele acaba revelando realmente que ele se suicidou, né? E mesmo assim, tamanho sentimento de culpa, ele teve a oportunidade da recuperação desse ato. E aí, nas suas múltiplas encarnações que ele teve a oportunidade de ter na Terra, para reparar esse dano e esse erro, lhe foi permitido, porque houve o arrependimento e o entendimento da situação toda. Então, por mais que tenhamos esse sentimento de culpa, de atitudes que não deveríamos tomar, a certeza de que o Pai nos entende e nos dá uma nova oportunidade, que peçamos isso com fé e com amor verdadeiro no coração, é possível a reparação. Isso nos traz um alento, um conforto, né? Da possibilidade dessa mudança. Judas costumava vir à Terra nas comemorações da Paixão de Cristo, naquela nostalgia das memórias de tudo que aconteceu, do arrependimento e da oportunidade que ele teve, pautado no amor, para a reparação de tudo. E o perdão, né, de Cristo, para que isso fosse possível. Então, meus irmãos, mensagem da semana: que tenhamos fé, que as nossas escolhas sejam pautadas no amor, porque muitas vezes, quando somos muito livres, podemos nos tornar prisioneiros dos nossos atos, né? Então, o cuidado com a liberdade que temos e o uso que fazemos dela, né? Que busquemos o entendimento da lei de Deus, que vai ser mais fácil para as nossas escolhas, né?